Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda da reforma íntima? Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, pois sou um pecador. Lucas, capítulo 5, versículo 8. Meta do mês: desenvolver a tolerância e combater a violência. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia: ante as faltas do próximo, lembra-te de Jesus e perdoa. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos ateus e descrentes. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós nos colocamos nesta manhã de sábado diante de Ti, rogando por todos aqueles irmãos descrentes, aqueles irmãos que se dizem ateus materialistas. Fortalece, Senhor, o coração de tantos irmãos e nos ajude, Senhor, a trabalhar em nossos corações o perdão, a mansuetude, a paciência. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, mais um dia de reflexão, de meditação, de vibração. Tenhamos o dia de hoje um dia de vitória. Muitos ficam tristes, cabisbaixo, e não é legal a gente ficar mentalizando, criando situações, campos mentais destrutivos da época da crucificação de Jesus. Jesus não está mais na cruz, né? Foi um momento decisivo lá atrás. Hoje nós devemos celebrar a vida, relembrando que todos aqueles que fizeram aquilo com Jesus hoje já são espíritos regenerados, irmãos que melhoraram com as reencarnações que tiveram, assim como nós, que estamos hoje vivendo novas encarnações. Lembrando que cada vez que a gente renasce, o objetivo da reencarnação é o nosso progresso, o nosso melhoramento. Então a gente não fica parado no tempo e nem a gente volta a ser mal como era antes, porque a vida é um progresso. Então, Judas Iscariotes, Pilatos, esses irmãos já estão regenerados, né? Então, eles já estão melhores, então se arrependeram do que fizeram e hoje vivem muito bem. Então, nós devemos retirar essa ideia de malhar Judas, de fazer essas coisas todas que se faz por aí, e porque são irmãos que regeneraram. Você já pensou se todas as vezes que a gente chegasse num determinado local e alguém ficasse lembrando do nosso passado, ainda desta encarnação, quando a gente era mais jovem, quando a gente era criança, né? Que chato que é você chegar em todas as reuniões, em todos os lugares públicos, a pessoa ficar falando dos seus problemas, dos seus defeitos lá da infância, da mocidade ou da juventude, né? É chato. Então, esses irmãos já mudaram, já melhoraram. Então, vamos vibrar, né? Orar por Pilatos, orar por Judas, por Pedro. São irmãos que estão regenerados, né? Então, vamos para a atividade de hoje, que os irmãos sabem que nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Edificações.
O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição, para que os discípulos sejam a luz do mundo. Simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza, as pedradas deixam-na intacta. E se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 76. Muito bem, meus amigos. Nós temos, então, esta comunicação que nos chama a atenção em que nós estamos nos edificando. Qual está sendo a nossa base, o nosso alicerce? Porque nós passamos por vários ataques, os ataques das nossas paixões, os ataques do pessimismo, da tristeza, da raiva, do ódio, e tudo isso vai jogando estruturas degenerativas em nosso ser, para fazer com que a gente se desequilibre diante das tarefas que nós assumimos. Então, é muito importante nós estarmos trabalhando no nosso coração essa vigilância constante. Buscar, como disse na Reforma Íntima, o alicerce em Jesus. Porque se a gente critica, também seremos criticados. Então, é importante sempre nós colocarmos o amor à frente, vibrar amor por todos aqueles que nos amam, por aqueles que nos detestam, por aqueles que tentam nos tolerar, por aqueles que não gostam da gente. Devemos irradiar amor, sempre. Então, isso vai manter com que a nossa casa física e a nossa casa espiritual, nosso corpo astral, se mantenha firme diante das dificuldades que a vida presente nos apresenta. Então, como sempre digo aos amigos, mentalizar Jesus. No momento da tristeza, da angústia, da dor, do sofrimento. Então, buscar Jesus. Porque quando a gente mentaliza Jesus, há um clarão na nossa vida. Então, luzes irradiam-se por toda parte. E aí vai disseminando todos esses entraves que são direcionados a nós. Por forças magnéticas, que o pensamento é a grande força magnética que nós temos também. Então, se nós pensamos coisas ruins,
vamos atrair coisas ruins. Se pensamos coisas boas e fazemos coisas boas, então isso vão nos dar suporte para que a gente consiga manter-se ligado a Jesus, né? Como disse Jesus, que nós sejamos luz. Vamos fazer prece? Bondoso Jesus, mais um dia nós agradecemos a Ti, Senhor, por estar conosco, por nos ensinar, por pegar em nossas mãos. Jesus, que consigamos trabalhar com muito afinco no nosso ser, retirando as mágoas, os ressentimentos, as fofocas, as intrigas que muitas vezes estão instaladas em nós por causa da nossa pequenez ainda, da nossa invigilância. Nos auxilie, Senhor, para que a gente consiga dissipar tudo isso e deixar a sua luz irradiar em nós. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.